essa dor que você está sentindo aí no peito exatamente agora, enquanto pensa nessa pessoa que não tá mais nem aí com você após o término da relação? Pois é. É, na verdade, uma ansiedade misturada com a saudade de todas as memórias que foram boas e não existem mais. Sinto te dizer. Ninguém sente saudade daquilo que foi ruim. É por isso que essas memórias vêm com tudo para te fazer lembrar que houve algo bom e para te manter nesse mesmo lugar. Porque o nosso cérebro gosta de tudo aquilo que é confortável e que nos lembra aquilo que a gente teve na infância, aquilo que foi familiar e que não significa necessariamente que é positivo. A nossa tendência é reproduzir comportamentos dos nossos pais, positivos e negativos. Mas a pergunta que fica é: se essas memórias foram suficientes para vocês dois ficarem juntos? Se não foram suficientes, será que exatamente não é isso que eu falei? Que tá te pregando peça o seu cérebro? Porque, independente de qualquer coisa, a relação acabou. Se acabou, a pessoa, independente de quem tenha terminado, se ela não fez nada, né? Mas vamos partir do princípio, se acabou, é porque alguma coisa estava ruim, alguma coisa não estava funcionando. Ou naquele momento, você já pensou muito, ou se foi você ou se foi a outra pessoa, e chegou na conclusão de terminar. Então já teve um processo de pensar muito. Alguma coisa não estava funcionando. E essa pessoa, ela está disposta a te perder. Vocês dois estão dispostos a se perder. Ou seja, a pessoa está disposta a perder você para outra pessoa e você está disposta a perder a outra pessoa por outra pessoa. Isso é fato. A questão é, a verdade é que ninguém perde ninguém, mas nosso cérebro emocional entende dessa forma. O outro tá livre para seguir o rumo, com quem quer que seja, mesmo que não seja comigo. E se eu tô disposta a perder essa pessoa e a pessoa tá disposta a me perder, então acabou mesmo. Eu vou ficar presa a isso? E então, o que a gente precisa pensar sobre isso? Essa dor que você sente representa o espaço vazio que ela deixou e que você colocou ela ali, no tempo que durou essa relação. Você se acostumou com ela ali, nesse espaço vazio. E agora você vai ter que preencher com outra coisa, com outras coisas, com outras memórias afetivas. Coisas que talvez você tenha abandonado e que nunca deveria ter abandonado. Os momentos individuais de você com você mesmo, com seus amigos e etc. Agora você vai ter que reconstruir a sua história, sozinha ou sozinho, com outras pessoas, resgatar amizades, fazer novas amizades, frequentar novos lugares. Você vai preencher esse espaço que você colocou uma pessoa nele e que não deveria necessariamente, mas é natural até certo ponto. A gente dedica um tempo, a gente cria expectativas, a gente entra numa relação pensando que ela deveria dar certo. Não pensa no fim. Porque se pensa no fim, tem uma coisa errada. Você acha que não poderá ser feliz de novo. E as memórias invadem sua cabeça de maneira intrusiva. Mas a situação tá posta. O que foi, já foi. Não volta mais. Nada voltará a ser como antes, mesmo que vocês voltem. Mas você não pode esperar por isso. Você tem que seguir em frente. E agora vem o luto. Tristeza, raiva, barganha. Da inaceitação do término até a aceitação tem um caminho que parece longo, mas só parece. Você não vai ficar só na bad. Vão ter dias que você vai acordar super bem e que nada pode te segurar. Mas vão ter outros em que você ficará péssimo, chorando sem parar, até o nariz entupir. E com falta de ar, super angustiado. E vai ser um processo que vai oscilar até que passe por definitivo. O mais importante é você lembrar que o amor que deve ser o maior desse mundo é o seu próprio amor, seu amor próprio, e não o amor pelo outro. Porque se assim for, vamos combinar, isso não é tudo menos amor. É obsessão, apego, dependência emocional, menos amor. Porque se você não nutre por você mesmo esse amor,
você não é capaz de amar totalmente o outro. Pensa sobre isso. Se você tá se acabando pelo término de um relacionamento, é porque você colocou as bases da sua vida em outra pessoa, sendo que as bases deveriam estar em você mesmo. Mas é natural a gente sentir a dor do término. É um luto, é uma perda. Mas são reflexões importantes pra gente se fazer no momento do término. Cadê aquela listinha, aquela história que você deve escrever? Você deve escrever essa história, e essa é a melhor dica que eu posso te dar, do porquê vocês terminaram. Quais são os motivos, quais foram os motivos pelos quais vocês terminaram? Dentro da sua cabeça. Ou, que se vocês conversaram, sobre o que vocês conversaram que foi o motivo do término. Memoriza isso, memoriza tudo que deu ruim. Se você repassar a história dos motivos, seja por falta de afeto, falta de atenção, seja reclamação do outro ou sua, não importa. E não existem culpados. Existe corresponsabilidades dentro de uma relação. Porque uma relação não é feita só de uma pessoa. Relação é feita de duas pessoas, ou mais, né? Enfim. Mas estamos falando do relacionamento monogâmico. Então, o relacionamento é feito de duas pessoas. Então, a responsabilidade é dos dois. De repente, o que provocou o término para um não é o mesmo motivo que provocou pelo outro, nunca vai ser. Mas, se você souber, é interessante. Ó, faltou isso pra outra pessoa, faltou isso pra mim também. Só que o que eu dei foi tudo que eu podia ter dado. E eu não posso me cobrar por isso, porque eu estaria me violentando. Tudo que eu dei foi tudo que eu podia ter dado. E tudo que eu recebi foi tudo que eu podia ter recebido. Foi o máximo que o outro pode me dar. E se isso não foi suficiente para manter a relação, então ela tinha que acabar. Porque ninguém pode se dar demais pelo outro e ficar em defasagem e ficar mal. Porque isso é tudo menos amor. Isso tem a ver com dependência. Eu só tô fazendo tudo isso pro outro estar ali pra mim, por mim, na minha vida. E aí, o maior amor do mundo, desse mundo, deve ser o seu amor próprio. E se você passar por cima desse amor próprio, essa obsessão, essa dependência emocional, pode te levar até a uma depressão. Pode te dar uma depressão de presente. E eu acho que o mais importante é você se lembrar e se respeitar e se acolher, que é um dia de cada vez. Não dá pra gente acabar com essa dor, por mais que a gente queira que ela acabe logo, que ela passe logo, sendo que a gente não quer sentir, a gente precisa sentir. Na psicologia, quando a gente fala do nosso emocional, do ser humano que é complexo demais, as coisas não são matemáticas. A gente precisa se acolher. A gente precisa sentir, a ferida tem que doer para cicatrizar. Quando a gente fala de emoções. Então, quanto mais pressa você tiver para isso, mais você vai emendar uma relação na outra, mais você vai se debruçar em tirar o foco de si, colocar o foco fora. Isso nunca vai melhorar. Você vai mergulhar em outra relação por carência, você vai, enfim. Então essa dor vai passar. Dói, mas vai passar. Eu também já passei por isso.